meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de muitos jogos, nós tivemos muitos jogos aí de campeonatos estaduais, as engrenagens começando a aquecer, começando a funcionar de um jeito mais bacana, um jeito, né, que a gente possa ver mais ao longo do ano, claro. Então eu vou trazer para vocês aqui o que de melhor aconteceu no final de semana. Óbvio que eu não vou, né, me aprofundar muito nos jogos. Se você quer uma opinião já um pouco mais aprofundada, eu vou deixar o link aqui do nosso Instagram para você acessar. Mas, pô, quem é você para falar sobre o meu time? Eu sou Gabriel Todaro, jornalista, e criei esse canal aqui para poder comentar os jogos para você de uma maneira um pouco mais sincera, uma maneira mais compreensível também, uma linguagem de mim para você, de gente para gente, que eu acho isso mais bacana, né? De eu conversando com você e a gente trocando essa ideia sobre o futebol brasileiro, sobre as principais equipes do futebol brasileiro. Vamos começar então pelos jogos de sábado. O Cuiabá recebeu a equipe do Dom Bosco, né, pelo Campeonato Mato Grossense, e o Cuiabá fez o que a gente esperava mesmo, venceu por 5-0 com muita tranquilidade, né, 2 gols do Pita, 2 do Daverson e um gol no final de Eliel, e ali que deu números finais à partida. Foi um jogo que o Cuiabá dominou, um jogo que teve o primeiro tempo muito truncado, é verdade, mas não fugiu do domínio do Cuiabá em momento nenhum. Foi truncado mais de dificuldades do Cuiabá em encontrar espaços. Mas no segundo tempo isso foi acontecendo, foi naturalmente acontecendo, e o Cuiabá foi fazendo seus gols, inclusive todos no segundo tempo, né, como eu falei. Também no sábado o Botafogo recebeu a equipe do Sampaio Corrêa e venceu por 2-0. Também foi um jogo difícil para o Botafogo, né? O Sampaio Corrêa fez um excelente jogo contra a equipe botafoguense, conseguiu marcar muito bem o setor ofensivo, só que deu muito espaço para 2 jogadores muito interessantes do Botafogo nesse começo de temporada. E que, spoiler, né, do jogo que a gente pôde acompanhar do Botafogo ontem contra a equipe da Portuguesa, esse jogo, né, deixou claro que Júnior Santos e Jefinho são essenciais para o bom funcionamento do setor ofensivo do Botafogo. Óbvio que o Luiz Henrique isso pode mudar um pouco, mas obviamente o Chiquinho Soares entrando nos eixos na temporada, isso vai mudar. Mas por enquanto, Júnior Santos e Jefinho para mim são os grandes nomes de 2024 do Botafogo, e os potenciais nomes também ao longo do ano eu acho que podem muito bem carregar esse setor ofensivo do Botafogo. Foram cruciais para essa vitória do Fogão. O Bahia também venceu a equipe do Bahia de Feira, né, o seu genérico aí no Campeonato Baiano, né. Foi um excelente triunfo aí da equipe do Esquadrão de Aço, que venceu por 2-0 com muita tranquilidade. Jean Lucas e Everaldo fizeram os gols do Esquadrão, um gol em cada tempo para deixar bem claro que o domínio foi bem amplo do Bahia, apesar do time misto, né? Não entrou com força máxima como entrou no último jogo, que venceu por 5-0. Nesse foi com um mistão e conseguiu sair com uma vitória sincera, né, de 2-0. Quem empatou, cara, foi assim, interessante que o jogo entre Cruzeiro e o Atlético, né, que é o Atlético de Minas, tinha muito cara de empate, porque foi um jogo lento, aquele jogo, sabe, que demora para ter uma oportunidade, a oportunidade não é muito clara, né, e ainda mais o Cruzeiro tendo 2 jogadores expulsos, né, muita falta de concentração da equipe. Fica nesse empate 1-1, né, o Cruzeiro saiu atrás do placar com um gol de pênalti do Jonatas, né, para favor do Atlético, e o Wesley Gasolina ali empatou para a equipe do Cruzeiro do Cabuloso. Também no sábado tivemos 11 jogos, né? Então vou trazer 10, depois eu vou trazer o outro jogo que eu quero me aprofundar um pouco mais nesse jogo, que vai ter spoiler também, né? Porque, enfim, o jogo dessa equipe já foi ontem. O Inter venceu por 3-0 a equipe do Ipiranga, né? Ana Patrick, Wanderson e Arangues fizeram os gols do Colorado. Um bom jogo do Inter, tá? Um jogo onde o Inter dominou no primeiro tempo, controlou um pouco melhor na segunda etapa, e aí fez assim, o seu terceiro gol, dando números finais para o jogo, né, como eu falei. Foi um grande jogo mesmo do Inter, finalmente com os titulares, né, todos os titulares em todas as posições, e amplo domínio do Inter do começo ao fim do jogo. Os titulares do Inter prometem muito. Caso na temporada a equipe precise passar por algum processo de substituição, de algum jogador machucar, aí eu acho que a situação do Inter fica um pouquinho complicada. Mas nada que vá fugir um pouco do Inter, assim, talvez da regularidade do Inter ao longo do ano. Acho o Inter um time com muito potencial para 2024. Somente o time titular do Inter, no caso. Peraí que eu saí aqui da página, que maravilha. O Bragantino recebeu a equipe do Botafogo aqui de Ribeirão Preto, da minha cidade, maravilhosa.
Infelizmente, o Botafogo é a segunda maior equipe aqui da cidade, a outra é o Comercial, né, a maior equipe da cidade de Ribeirão Preto, Comercial Futebol Clube. E o Bragantino saiu vencendo com o Léo Ortiz, ainda no primeiro tempo. Mas só que o Bragantino, cara, tem um caso muito específico, que a equipe está encontrando muita dificuldade no segundo tempo. Primeiro, de controlar o jogo, de tornar esse jogo favorável para ele. Né? Tipo, você controla, vou lá, faço um gol no segundo tempo, dá um 2-0, depois é só dominar e deixar o adversário correndo atrás, tocando a bola e eu só administrando. O Bragantino não conseguiu fazer isso nesse jogo contra o Botafogo, também não conseguiu fazer isso contra a Portuguesa, apesar da vitória. E esse tropeço foi um pouco importante para o Botafogo ligar esse sinal de alerta para o próximo jogo, que é hoje contra o Palmeiras, hoje no caso que eu estou gravando esse vídeo, contra o Palmeiras. Tomara que a equipe encontre logo esses eixos, né, para o restante da temporada. Eu torço muito para o Bragantino ter mais um ano de sucesso. Eu acho que 2023 foi um ano de bastante sucesso para o Bragantino. Que esse 2024 aí traga algum título para essa equipe que merece, cara. Um trabalho muito bem feito. Como vocês que me acompanham já há um tempo sabem que eu gosto muito de trabalhos bem feitos. Acho que eles devem sim ser recompensados com títulos ou premiações eu falo assim, individuais. Então eu gosto bastante disso e torço muito para o Bragantino ter um sucesso nesse 2023. E o Botafogo empatou já no apagar das luzes, quase com o Alexandro. Mas foi uma trocação, cara. O jogo foi de grande chance para os dois lados. Se não fossem os goleiros, provavelmente uma das duas equipes sairia vencedora desse duelo. São Paulo vencendo o Morumbi, equipe da Portuguesa, da Lusa, né? Nossa Lusa querida, com o gol do Luiz Gustavo ainda no primeiro tempo. Cara, foi um jogo muito aquém do que a gente espera do São Paulo. O jogo ontem, né? Vou trazer análise no próximo vídeo, mas o jogo contra o Corinthians é um jogo que a gente espera do São Paulo. Um jogo impositivo, fisicamente também, de aceleração de jogadas, de criação de jogo. Isso a gente espera do São Paulo, que foi o que a gente viu em 2023 na Copa do Brasil, mais específico. No Campeonato Brasileiro a gente não viu tanto. Então a gente espera um pouco mais disso do São Paulo já ao longo da temporada, né? Ainda mais nessa temporada que o time vai disputar a Libertadores. Mas nesse jogo contra a Portuguesa, cara, eu senti o São Paulo muito abaixo, muito ritmo lento de criação de jogadas, fez 1-0, não conseguiu passar tanto da retranca assim da Portuguesa e foram poucas finalizações no gol, como um todo, finalizações como um todo, mas no gol foram pouquíssimas. Então acho que o São Paulo precisa encontrar uma alternativa de criação para esse setor do meio de campo. Desculpa os cachorros. Mas precisa encontrar uma alternativa de criação para o setor do meio de campo para momentos como esse, né, de retranca. Porque o time vai encontrar retrancas na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e propriamente no Campeonato Paulista, como foi o caso da Portuguesa no Morumbi. Morumbis, aliás. 0-0 para Portuguesa e Flamengo, mais um poupa-tempo, né, um jogo horrível dos reservas do Flamengo, que não conseguiram marcar contra a Lusa. Atlético Paranaense 2, Galo de Maringá 1. Julimar e Pablo fizeram os gols do Furacão e Alex Nemetz fez o gol aí do Galo de Maringá. Cara, faltava essa primeira vitória do Furacão, né, em casa em 2024. Ela veio com muita pressão na reta final, né? O Atlético sai na frente com o Julimar, sofre o gol de empate do Alex. Vou te chamar de Alex, tá, Alex? Perdão, seu nome é um pouquinho complicado para mim. Mas o Alex conseguiu esse empate ainda no primeiro tempo e o Galo conseguiu fazer uma boa defesa, né? Como eu posso dizer? Conseguiu se defender muito bem do Atlético Paranaense, não deixando o Atlético criar tantas jogadas. E isso foi acelerando um pouco ali a questão de pressão do Atlético. No segundo tempo o time conseguiu fazer o gol com o Pablo no meio do segundo tempo, né? Nem precisou tanto assim de pressão na reta final, mas tomou uma pressãozinha do Galo ainda na reta final do jogo. Mas o Atlético precisava desse choque para conseguir vencer, para conseguir entrar nos eixos e tomara que o time também entre nos eixos para esse ano de 2024. O último jogo que a gente vai conversar agora, antes do jogo do Corinthians e São Bernardo, o São José venceu a equipe do Juventude por 1-0. Acho que é um tropeço que a gente espera, né, do Juventude. Não é um time que a gente vai esperar uma regularidade absurda, que vai brigar por Libertadores, enfim, talvez no máximo Sul-Americana, mas o Juventude ele entra no Campeonato Brasileiro mais para a gente esperar que não vai brigar que vai brigar para não cair, né, do que qualquer outra coisa. Mas enfim, o Juventude vinha muito bem no Campeonato Gaúcho, tá?
Quero deixar isso bem claro. Eu gosto muito do Juventude, estava jogando muito bem, mas perdeu fora de casa contra o São José, acho que uma derrota normal até, com o gol do Caian ainda no primeiro tempo. Cara, aliás, o Juventude pressionou e chutou muito no gol, né? Mas faltou qualidade ali na finalização, não foram finalizações tão perigosas, o goleiro teve que fazer um milagre, né? Foi aquelas finalizações que o cara chutou no meio do gol, o goleiro encaixou e contou com finalização no gol. Mas faltou, cara. Foi a primeira escorregada do ano do Juventude. Olha só, a primeira derrota do Juventude no ano foi fora de casa contra o São José. Acho completamente plausível e compreensível essa derrota. Compreensível não é a fase do Corinthians. Até então, nós vamos analisar o Corinthians aqui sem ser um jogo contra o São Paulo, tá? Quero deixar essa análise pro análise de sexta-feira, que aí eu vou me aprofundar um pouco mais nesse time e nesse começo de ano do Corinthians. Mas, cara, para quem assistiu São Bernardo e Corinthians no sábado, já imaginava que a vida do Corinthians contra o São Paulo seria muito difícil, ao nível de ser quase impossível, e como, né, adianto, foi. O Corinthians perdeu no primeiro tempo, já tomou um gol no primeiro tempo com um jogador a mais. Não sei se foi o Ricardo Silva, foi expulso, né, volante do São Bernardo foi expulso, o Corinthians não conseguiu controlar a partida, minutos depois tomou o gol do Silvinho, criou algumas oportunidades, é verdade, mas faltou qualidade para concluir. Né? O Corinthians está com essa dificuldade de concluir suas jogadas. Né? Foi a segunda derrota seguida e o terceiro jogo seguido, até o jogo contra o São Paulo, que o Corinthians não conseguiu jogar bem. Contra o Guarani, quando a equipe venceu com um golaço de bicicleta, voleio do Romero, o time não conseguiu controlar o Guarani em casa. O Guarani levou perigo, obrigou o Cássio a fazer boas defesas, chutou muitas bolas na trave. Então, assim, o Corinthians precisa, e isso eu vou ser sincero com a torcida corintiana também, não esperem grandes coisas do Corinthians nesse começo de ano. Esse time precisa ser ajustado, com ou sem Mano Menezes. Esse time precisa ser ajustado. Vai levar tempo. O time perdeu muitas peças. Né? Gil, Juliano, Fábio Santos, peças Renato Augusto, peças que eram pilares fundamentais. Então vai demorar para encontrar um zagueiro que substitua o Gil, um volante que, por mais que o Juliano não desempenhasse um bom futebol, longe de ser o Juliano que a gente conheceu de Inter e Grêmio, ainda tinha a qualidade do próprio Juliano. Né? Ele tem qualidade, é um bom jogador. Então precisa encontrar um jogador que substitua esse Juliano, essa peça importante. Fez gols importantes com o Corinthians. No final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o gol foi dele, né, de empate que levou para os pênaltis. Renato Augusto eu nem quero falar, porque era o principal jogador do Corinthians ano passado, nos últimos anos, e o Corinthians perdeu esse jogador. E o próprio Fábio Santos na lateral esquerda. Contratou algumas peças, vai demorar para essas peças se encaixarem, sentirem como é jogar pelo Corinthians. Então, torcedor, eu sei que é difícil, muito difícil falar nesse momento, mas tenha calma. O Corinthians não vai brigar para cair no Campeonato Paulista, provavelmente vai conseguir a classificação, mas não espere mais do que isso desse time nesse começo de ano. É um novo trabalho de presidência, de novos jogadores, é um novo ciclo. Então eu espero que o torcedor corintiano entenda isso. É uma derrota dura, um começo de ano duro para o Corinthians, é um começo de ano muito difícil, inclusive com o tabu caindo aí. Mas eu espero real que esse Corinthians, que o torcedor corintiano entenda isso. O trabalho está começando. Óbvio que vai levar tempo, óbvio que pode levar um ano inteiro, o Corinthians não ganhe nada e brigue para cair, ou seja rebaixado, mas é um processo que está começando no Corinthians. Vamos ver onde esse processo vai dar. Vamos dar tempo para esse processo acontecer. Não vamos acelerar as coisas. Mas o Corinthians precisa encontrar alguma solução. E isso vai levar um tempo. E pelo visto o tempo tem que ser curto, né? Pela torcida corintiana. Por mim, levaria um tempo um pouco maior. Mas para o torcedor corintiano é para ontem, né? E esse time está difícil de apresentar um futebol aceitável para ontem. No domingo tivemos um empate entre Bangu e Vasco. Gabriel Canella e João Maranhão de pênalti fizeram os gols do Bangu. Praxedes e Payet fizeram os gols do Vasco. Cara, o Vasco começou vencendo, sofreu um empate, fez o 2-1 aos 90, mais 11 minutos de acréscimo e sofreu a virada aos 16 minutos de acréscimo. Virada não, empate. Foi um jogo onde a arbitragem foi o grande ponto negativo. Eu acho que deu umas escorregadas ali o árbitro que tentou ali estragar um pouco o jogo, mas o Payet fez a boa dele, fez um excelente jogo do francês. Para mim,
Ele jogou acho que dois jogos, né, pelo Vasco esse ano, titular, jogos valendo, não, tirando os amistosos. E disparado, acho que a melhor apresentação que eu vi do Payet com a camisa do São Paulo, do Vasco, foi esse jogo contra o Bangu. Infelizmente a vitória não veio, mas, cara, é interessante ver que o Francisco, com uma pré-temporada, com um trabalho legal, já começa a desempenhar um futebol muito interessante para esse restante de ano. Atlético Mineiro 4-0 no Democrata. Maurício Lemos, Zarate e Denilson e Hulk fizeram os gols do Galo na Arena MRV, estreia do Galo nesse ano na Arena. Muito bom jogo, foi um excelente jogo. Gostei da estreia do Scarpa também, deu mais mobilidade, deu mais qualidade nesse último passe do Galo também. Galo, assim como o Inter vem forte, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, o Galo vem muito forte para esse ano. É um time excelente, já vinha com uma nota muito boa no ano passado, né? Fez um excelente ano 2023 e vem para 2024 contratando a principal peça que o time precisava, de um meio criativo, de um meio agressivo, como é o Gustavo Scarpa. Tem que ver se vai encaixar ele com o Hulk e com o Paulinho. Acho que vai. Se isso acontecer, cara, se não se tornar um grande favorito desse ano, acho que é um dos top 3 ali, no mínimo, favoritos para 2023. Ainda vou fazer esse vídeo quando acabar os campeonatos estaduais, mas o Galo destoou aí, inclusive, o time titular do Galo completo, né, diferente do time da estreia, passa o caminhão em cima do Cruzeiro. O Grêmio venceu fora de casa também o Brasil de Pelotas, 1-0, placar magrinho, pouca criatividade do Grêmio, mas também muita efetividade, né? Criou pouco, mas conseguiu vencer com o gol do André no segundo tempo. O Vitória venceu a Juazeirense por 3-0, Camutanga, Alejandro e Caio Dantas de pênalti fizeram os gols do Leão da Barra. Foi o melhor jogo do Vitória que eu vi nesse ano. Um bom jogo, dominou muito bem a equipe da Juazeirense no Barradão. Faltou ali uma concentração ou outra, ajustar um pouquinho no sistema defensivo, que tá batendo um pouco de cabeça, mas o time tá bem. Tá bem assim, eu espero, né, que quando começar o Campeonato Brasileiro o time esteja minimamente bem, aceitável, assim. Mas desempenhou um bom futebol ali contra a Juazeirense. Vamos ver os próximos jogos. Atlético Goianiense a gente pode colocar como um grande candidato para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, porque não está jogando absolutamente nada no Campeonato Goiano. Foi derrotado num clássico contra o Vila, onde o Vila dominou o Atlético do começo ao fim do jogo. Só não fez mais por pena, por dó, não sei. Alisson e Roberto fizeram os gols do Vila Nova. Daniel descontou pro Dragão no fim do jogo. Fortaleza passou o caminhão em cima do Barbalha. Passou o caminhão em cima do Barbalha, vencendo por 5-0. 3 gols do Pikachu. Sim, Iago Pikachu marcou 3 vezes, fez um hat-trick dos times na Série A, o primeiro hat-trick do ano que a gente tem. E merecido, o Fortaleza dominou mesmo a equipe do Barbalha do começo ao fim do jogo. Luceiro e Moisés completaram aí a goleada do Leão do PC em cima do Barbalha. Quem também dominou o rival, só que não conseguiu fazer um placar tão elástico igual o Fortaleza, foi o Palmeiras. O Palmeiras dominou o Santos do começo ao fim do jogo, do começo ao fim do primeiro tempo, perdão, mas não conseguiu fazer nenhum gol nessa etapa. Só foi começar a fazer os seus gols no segundo tempo, com o Rafael Veiga fazendo logo no comecinho. Depois o Flaco fez 3 minutos depois, fez o 2-0. Eu achei que o Palmeiras poderia engatar uma goleada em cima do Santos, mas o Palmeiras preferiu se resguardar para a Supercopa, né? Então as peças principais foram saindo, o banco foi entrando, o ritmo foi abaixando, o Palmeiras não conseguiu mais ser tão efetivo assim, e o Santos foi conseguindo criar oportunidades, criar espaços e fazer o seu gol. 7 minutos depois o Palmeiras fez o 2-1. Otero fez esse gol do Santos, foi o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Assim, o Santos, dificilmente o Santos vai brigar contra os grandes no Campeonato Paulista. Acho que o Santos vai classificar, é um bom time, perante os outros se tornou um bom time, um time no mínimo nota 6, 5,5, 6, então consegue desempenhar um bom futebol contra as equipes um pouco mais fracas do Campeonato Paulista. Para a Série B, não tenho tanta certeza se o Santos consegue ser campeão da Série B, acho que nem isso tem que ser o foco, acho que o foco tem que ser voltar para a Série A. Mas o Santos fez um segundo tempo honesto quando o Palmeiras, volto a repetir, baixou o ritmo do seu próprio jogo. Também no domingo tivemos o confronto entre Fluminense e Nova Iguaçu. O Fluminense passou o caminhão no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu nem viu a cor da bola, foi realmente um domínio mesmo. Isaac, Luan Freitas e João Neto fizeram os gols do Flusão, que também teve o jogo no domingo entre Criciúma e Hercílio Luz. Foi o último jogo dessa rodada. O Criciúma venceu por 2-0, gols de Marquinhos Gabriel e Felipe Viseu
para o Tigrão. Cara, um bom jogo do Criciúma. O Criciúma vem sobrando mesmo no Catarinense. Enfim, franco favorito a ser campeão. Mais esse ano, foi campeão ano passado, provavelmente vai ser campeão esse ano de novo. É uma equipe que destoa, inclusive das equipes que subiram da Série B. Deixa eu lembrar: Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e Vitória. É a equipe que está mais destoando, pelo menos, né, comparado aos seus rivais no campeonato, junto com o Juventude. As equipes do Sul são as equipes que estão mais destoando dessas outras 4 equipes, pelo menos nos rivais ali, né, regionais. Vamos ver quando começar a Copa do Brasil, enfim, a gente pode ter um panorama melhor de como está esse desempenho. Né, mas o Criciúma e o Juventude estão bem, por enquanto. Né, vamos ver como que vai se manter aí até o final, até novembro. Até novembro muita coisa pode acontecer. Mas é isso, meus queridos. Esse é o vídeo da rodada do final de semana. Eu tô atrasando um pouco por conta de programação e agenda. Peço desculpas isso para vocês. Eu sei que costumeiramente os vídeos de análise é no dia seguinte, mas o dia seguinte está sendo um pouco turbulento. Inclusive as postagens no Instagram estão saindo um pouco atrasadas. Porque, cara, são muitos jogos, são 20 jogos que eu tô trazendo, 20 jogos que eu tenho que fazer uma arte diferenciada. Se você não viu essa arte, vai lá no Instagram e deixa um like, por favor. Então estou tendo que me desdobrar aqui para me organizar melhor entre fazer essa arte. Eu já encontrei um jeito mais fácil de fazê-la, então estou me adequando um pouco mais para essa questão. Peço a compreensão de vocês, peço desculpas também por essa mega double demora. Pretendo normalizar logo e me habituar melhor com essas postagens, mas eu acho que quando começar o Campeonato Brasileiro, acabar os campeonatos estaduais, as coisas vão voltar ao normal e aí o vídeo volta pro dia seguinte, tá? Que acho que vai ser diminuir pela metade o número de jogos, né? De 20 jogos vão se passar apenas para 10. Tive que fazer essa conta um pouco rápido. Mas é isso, meus queridos. Eu agradeço demais a compreensão, a atenção de vocês, o like, que eu sei que você deu esse like. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.